Muito boa noite. Está começando aqui a transmissão do primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de São Bernardo do Campo. Uma iniciativa pioneira do canal local ABC3, da Rádio ABC de Santo André e também do Jornal Diário das Cidades. Como fizemos há 15 dias com os candidatos à Prefeitura de Santo André, hoje chegou a vez do eleitor de São Bernardo saber das propostas e das ideias dos candidatos. Todos os 7 já presentes em nossos estúdios e durante praticamente 2 horas e meia, é este o tempo previsto de debate, você poderá ouvir os candidatos para escolher melhor no dia 1º de outubro. É o exercício da cidadania, 3 veículos de comunicação da região tendo esta iniciativa. E repito, como disse no debate entre os candidatos à Prefeitura de Santo André, também para os candidatos a São Bernardo é a primeira vez na história em que rádio e televisão se unem para a transmissão de um evento desse porte. Antes da apresentação dos nossos convidados, dos candidatos e da apresentação também das regras do debate, nós vamos ao lado de fora aqui do estúdio do canal ABC3, na Avenida Atlântica, em Santo André, onde está o repórter Frank Fortes acompanhando a movimentação dos torcedores, daqueles que apoiam os candidatos aqui no debate em São Bernardo do Campo. É a primeira vez que isso acontece. Frank Fortes, as suas informações, Frank. É verdade, Anderson Afonso, desde mais por volta das 7 horas da noite, militantes de todos os partidos, simpatizantes de todos os candidatos estão aqui à frente do canal ABC3 na Avenida Atlântica para acompanhar o debate. Debate este que eles acompanharão através de um telão que está instalado aqui do lado de fora e nós voltaremos aqui, dando todo esse agito, né, vendo o agito dos militantes, dos partidos, dos simpatizantes, dos candidatos. Nós estaremos repercutindo aqui o que vai acontecer neste debate que você passa a comandar a partir de agora, através da apresentação dos candidatos aí no estúdio. Muito obrigado ao repórter Frank Fortes, que já retorna dentro do debate com os candidatos à Prefeitura de São Bernardo do Campo. São 7 os candidatos já presentes aqui em nossos estúdios. O primeiro deles, na ponta direita, é Vicente Paulo da Silva, candidato pelo Partido dos Trabalhadores, natural de Araci, no Rio Grande do Norte, atuou junto ao Arari, em Rio Grande do Norte, atuou junto ao segmento metalúrgico em São Bernardo e região do ABC. Tornou-se presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e também presidente da CUT, a Central Única dos Trabalhadores. É suplente do senador Eduardo Suplicy, cursa o 2º ano de Direito na Uniban, em São Bernardo do Campo. Também está conosco o candidato Carlos Pastoriza, que é candidato pelo PSDB. Filho de imigrantes espanhóis, formado em Engenharia Química pela Escola Politécnica de São Paulo, a USP, mestrado em Administração de Empresas por Harvard. Empresário, vice-presidente da ABIMAC, a Associação Industrial de Máquinas, e também diretor do CIESP de São Bernardo do Campo. Também conosco no debate de hoje o senhor Pedro Paulo Kopeinski, que é candidato pelo PGT, o Partido Geral dos Trabalhadores. Filho de imigrantes vindos da Polônia e da Áustria, ingressou na Prefeitura de São Bernardo em 1963, onde trabalhou na Secretaria de Obras e Coordenadoria de Habitação, detentor dos direitos autorais de 2 patentes contra enchentes no Brasil e requeridos nos Estados Unidos. Foi representante para o ano 2000 do Sindicato dos Engenheiros da região do ABC. Aqui à minha esquerda, a presença do candidato Maurício Soares. Mineiro, advogado, Maurício Soares é formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, atualmente prefeito de São Bernardo do Campo e candidato à reeleição pelo PPS. Elegeu-se prefeito de São Bernardo pela primeira vez em 1988 e pela segunda vez em 1996. Apresentação de mais um candidato conosco no debate desta noite. Eliana Lúcia Ferreira, candidata pelo PSTU. Natural de São Bernardo, é advogada pós-graduada pela Faculdade de Direito de São Bernardo, atuou na Comissão da Criança e do Adolescente da OAB de São Bernardo, integra a Secretaria de Mulheres da OAB São Paulo e a Associação das Mulheres de Carreira Jurídica do Estado. Mais um candidato é Paulo César Correia, candidato pelo PRONA. É advogado, formado pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, tem pós-graduação com ênfase em Direito Processual Civil pela Faculdade de Direito de Osasco. Foi candidato pelo PRONA a vereador, a deputado federal e também a senador da República. Fechando esta apresentação, está o candidato na ponta esquerda, Lauro Gomes Júnior, que é candidato pelo PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro. Bacharel em Direito, graduado pelas Faculdades Capital, com especialização
em processo penal pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Administrador de empresas, participou no movimento Direta Jato ou nas negociações sindicais no ápice da greve dos bancários e na criação do Centro Acadêmico das Faculdades Capital. Bem, senhoras e senhores, está começando, portanto, o debate, feita a apresentação dos candidatos. Neste primeiro bloco, os candidatos terão 2 minutos para responder a uma pergunta única feita por este mediador. No segundo bloco, os jornalistas, um representando cada veículo que é responsável pela realização do debate, esses jornalistas farão perguntas a cada um dos candidatos. Todos terão espaço para a resposta por sorteio. No terceiro e no quarto bloco, o candidato pergunta para candidato e aí também por sorteio. Vamos sortear no terceiro bloco quem pergunta e quem responde. No quarto bloco, o candidato sorteado escolhe a quem dirige a sua pergunta. E no quinto e último bloco, o espaço para as considerações finais. Bem, senhores candidatos, a primeira pergunta que faço aos senhores é a seguinte. O desemprego medido pela Fundação SEAD-DIEESE, no último mês, indicou que 18% em média da população economicamente ativa da região do Grande ABC está fora do mercado de trabalho. São mais de 200 mil pessoas em toda a região. Sabemos que o Brasil passa por um momento difícil no que se refere ao emprego. A pergunta é, se eleito, qual a primeira medida que será tomada para a geração de empregos na cidade de São Bernardo do Campo? Por sorteio feito anteriormente, com a presença dos assessores, quem vai responder a esta pergunta, primeiramente, é o candidato Lauro Gomes Júnior. Pois não, candidato, o senhor tem 2 minutos para responder. Boa noite a todos. Uma boa noite a todos os participantes da mesa, ao mediador. A questão do desemprego, principalmente em nossa cidade de São Bernardo do Campo, temos aí projetos de minimizar esse quadro que se encontra atualmente. A globalização é um fator que não podemos descartar em hipótese alguma e que vem assolando todo o nosso país. Mas nós temos projetos, principalmente de atuação nas nossas áreas de mananciais, e transformá-los em polos turísticos. E esses polos, com certeza, gerarão diversos empregos, tanto os diretos como indiretos. Temos também como projeto a criação da terceira via de transporte coletivos. Pretendemos criar aí uma terceira via de forma ordenada, onde daríamos diversos cargos de empregos para pessoas que estão sendo aí desclassificadas com as catracas eletrônicas, criando novos empregos e novos rumos para o transporte coletivo, principalmente para atender as nossas periferias, que se encontram um pouco abandonadas durante esse período, principalmente noturno. Nós temos também como base incentivar a vinda de novas empresas para o nosso município. Nós vemos aí constantemente essa guerra fiscal que assola não só São Bernardo do Campo, como todo o país, e temos projetos para que essa guerra fiscal não afete o nosso desempenho, mas sim tenhamos condições de participar junto com os demais estados e os demais municípios. Hoje nós vemos no quadro de São Bernardo uma evasão muito grande de empresas que fundamentalmente estão se distanciando da nossa cidade. Faltam 10 segundos, candidato. Muitas vezes indo para municípios bem próximos em virtude de um incentivo fiscal. E lógico, não esquecendo de forma alguma que a nossa cidade precisa de cada vez mais emprego. Obrigado. Vamos seguir agora a próxima pergunta, ou melhor, a próxima pessoa a responder a primeira pergunta sobre o desemprego é o candidato Paulo Correia. Pois não, candidato? Boa noite, senhores. A nossa ideia com relação ao desemprego no Grande ABC e especialmente no nosso município é a ideia que está totalmente vinculada à ação deletéria do governo federal, comandado pelos governantes da área governamental federal. Não se pode tratar de assuntos municipais sem levar em conta o que fazem os governantes do Estado e o presidente da República. Para se tratar de assunto de desemprego, inicialmente é preciso trazer
à consideração dos senhores que o emprego só se consegue quando nós damos condições para que as empresas, as micro, pequenas, médias empresas voltem a ter produção, voltem a ter produtividade, voltem a trabalhar de uma maneira plena, para que tudo isso consiga desenvolver o município, o estado e a nação. Temos uma orquestração maquiavélica que parte do governo federal, que manieta todos os municípios desse país. E nós estamos vendo que os pais de família não conseguem ter a honra de manter a sua família com uma vida decente. 10 segundos, candidato. Precisamos trazer para o nosso município novas empresas, sim, mas antes temos que fazer as nossas empresas que estão instaladas no município Tempo esgotado, crescer. candidato. Quem responde agora a primeira pergunta sobre o desemprego é o candidato Maurício Soares. 2 minutos, candidato. Nossa indústria está em crise, nós estamos perdendo postos de trabalho, a guerra fiscal tem nos prejudicado e o município e a região passam por uma reconversão da sua economia. O que nós vamos fazer é aquilo que já estamos fazendo: qualificar e requalificar as pessoas. Qualificar para os jovens e requalificar para aqueles que perdem o emprego na indústria e não podem obter um novo emprego. Nós, nos nossos programas de qualificação, só em 99 atendemos quase 15 mil pessoas, dos quais 12 mil adolescentes e jovens. Também é preciso ter uma política de conter as empresas aqui, fazê-las expandir e atrair novos investimentos. Durante o meu mandato, perdemos algumas empresas, não grandes, mas atraímos mais empresas do que perdemos. Também nós precisamos ampliar aqui o trabalho das empresas existentes. Hoje mesmo, assinei na Secretaria de Tecnologia do Estado um acordo com a Mercedes-Benz, trazendo para cá, para São Bernardo do Campo, uma nova fábrica de motores modernos que vai não só gerar empregos, mas vai fazer crescer os tributos em nossa cidade. Mantivemos aqui a Otis, numa parceria com o governo do estado, que queria sair em função de benefícios fiscais. 10 segundos, candidato. Então, o trabalho é muito forte no sentido de qualificação e deve ser muito mais forte no sentido de atração de investimentos. Muito obrigado ao candidato Maurício Soares. Agora quem responde a pergunta é a candidata doutora Eliana, do PSTU. Pois não, candidata. Boa noite a todos, vocês ouvintes e pessoas que estão nos assistindo a esse debate. Com certeza devem estar indignados com a descredibilidade e a corrupção na política brasileira. E, sobretudo, com o alto índice de desemprego que se instalou no nosso país nos últimos anos e também na nossa cidade. Seguramente você aí na sua casa, e você ouvinte, deve ter uma família, uma pessoa da família desempregada. Mas não há como discutir o problema do desemprego sem derrotar a política econômica e o projeto neoliberal imposto pelo governo Fernando Henrique Cardoso, que está a serviço dos grandes empresários, dos banqueiros e do FMI. O desemprego é muito grande e esse percentual de 18% da população economicamente ativa que está desempregado demora, em média, 1 ano a 1 ano e meio para encontrar uma vaga no mercado de trabalho. A situação é desesperadora. E sob a alegação meramente de investimentos tecnológicos e modernização nos meios de produção, se demitem milhares de trabalhadores. E em São Bernardo, a política é a mesma. No município, sobretudo, é possível adotar algumas medidas para solucionar o problema. Ao meu ver, implementando um plano de obras públicas que poderia gerar emprego para a construção de creches,
hospitais e moradias. É inconcebível que se dê lucro para as empreiteiras das obras públicas e que se dê prejuízo para o público. Não se combate o emprego criando apenas frentes de trabalho, que são subemprego, pagando um salário de fome e uma cesta básica, 10 segundos, sucateando o serviço público. Exigimos empregos e salários dignos para todos e devemos ser os pioneiros na luta da redução da jornada de trabalho para 36 horas sem redução Tempo esgotado, de salário. candidato. Obrigada. Quem responde agora é o candidato Carlos Pastoriza, candidato pelo PSDB. Pois não, candidato, 2 minutos para a resposta sobre a medida que combata o desemprego. Boa noite, Anderson. Boa noite, companheiros de mesa, telespectadores do canal A, TVA Cambras. Minhas senhoras e meus senhores, nós estamos vivendo hoje em dia a maior crise econômica, sem dúvida nenhuma, da história de São Bernardo que a gente se recorde. Quer dizer, 20% quase de índice de desemprego, como o moderador aqui disse, é algo inusitado na nossa cidade. Na nossa região, ademais. Eu diria o seguinte, existem causas macroeconômicas, então temos que separar as macro das microeconômicas. As macroeconômicas, alguns companheiros de mesa aqui já até mencionaram a abertura econômica atabalhoada que houve por parte do governo Fernando Henrique, contra a qual, aliás, eu sempre tive a franqueza de me opor e continuo me opondo agora, apesar de ser do partido dele. A globalização, a guerra fiscal interestados, a questão do FMI, do aperto orçamentário, sem dúvida, são causas que refletem na nossa cidade como no resto do país. Agora, nós temos uma crise dentro dessa crise, que é muito mais grave. Nós temos quase 20% de desemprego, quando a média do Brasil é 10%. Por que temos o dobro de desemprego do Brasil? Aí vamos analisar as causas microeconômicas. Gente, nós perdemos aqui nos últimos 3 a 4 anos quase 200 empresas. E não foram só empresas pequenas, não, foram empresas médias e grandes. Eu vou citar alguns exemplos apenas das que saíram daqui, não as que fecharam as portas por causa da crise, as que saíram daqui de São Bernardo e foram para outras cidades do estado de São Paulo. Forçaria de São Bernardo foi para Campinas, 1.000 empregados. Yakult foi quase toda embora para Lorena. Toyota quase toda embora para Indaiatuba. Volkswagen está quase toda em São Carlos e Taubaté hoje. Ford, em Pindamonhangaba. Filtros Fran se mudou para São Carlos. Magneto Marelli, Amparo. Tudo em 97, 98, 99, hein? Macis, Araras, Axonob, Tupév e assim por diante. Elas saíram daqui para ficar no estado de São Paulo. Portanto, a questão da guerra fiscal interestadual não justifica isso, não explica. FMI, FHC, globalização, não explica o que aconteceu. O que aconteceu aqui, senhoras e senhores, a verdade é muito clara, é que houve um desestímulo tão grande por parte da municipalidade dessa cidade para a manutenção desses empregos que tivemos a capacidade de perder essas 200 empresas que levaram embora 40 mil postos de emprego. Candidato. Tempo esgotado. Agora quem responde a pergunta sobre o desemprego é o candidato Pedro Kopeinski. Pois não, candidato. Boa noite a todos. Sou arquiteto e pela primeira vez estou aqui para falar sobre política. Não venho fazer política, eu venho oferecer trabalho e realmente emprego verdadeiro. Quem estiver votando em nós, no PGT 30, vai ter imediatamente emprego na prefeitura, sim. Por quê? Nós sabemos como administrar, porque só tem desemprego quando tem incompetência. Se tem competência, sabe gerar emprego, em qualquer esfera. Vamos fazer no primeiro dia do nosso governo o seguinte, ao invés de colocarmos asfalto, vamos virar o paralelepípedo. Por quê? Porque cada face do paralelepípedo dura 25 anos. Consequentemente, 4 faces são 100 anos. Então, para que você estragar tanto dinheiro público e sem gerar nenhum emprego? Depois, nós vamos também gerar emprego rapidamente, abaixando a carga tributária. Por quê? A carga tributária penaliza não só o empresário, como também o comerciante, como rapidamente penaliza o nosso trabalhador. Infelizmente, o trabalhador é o último a ser beneficiado quando retoma o crescimento de um município, ou do país, ou do estado. Então, em primeiro lugar, nós temos que olhar o emprego como a mola propulsora, não só de uma cidade, como do estado e da nação. Sem emprego, um homem não tem como caminhar para a frente. Não existe nenhuma possibilidade, sem que haja o emprego, um cidadão ser reciclado. É impossível reciclar um trabalhador desempregado, porque esse homem não tem nem o seu sustento, nem a sua criança. E para falar em tudo isso aqui, a alimentação, 10 segundos, candidato, fundamentalmente, tem que estar envolvida na geração de emprego. Esse homem que não tem nem alimento em casa, ele nem consegue sair da sua própria casa para procurar emprego. Obrigado.
Muito bem, para fechar este primeiro bloco, quem responde a pergunta sobre o desemprego é o candidato Vicentinho, do PT. Pois não, candidato, 2 minutos para a sua resposta. Satisfação estar aqui, finalmente, né? Um programa que a gente pode debater cara a cara os problemas dessa cidade, do nosso município. Acho que a democracia é fundamental para isso. Estou muito animado com as conversas que eu tenho tido na rua, com o povo, e tenho sentido realmente que eu vou ganhar as eleições. Vou ser prefeito da cidade, com a sua participação, meu caro telespectador e ouvinte, porque se a gente tiver a chance de debater, nós vamos ganhar porque o povo vai saber escolher muito bem. Com referência à questão do desemprego, primeiro dizer que eu tive a honra de participar de alguns acordos importantes. Câmara Setorial, geramos 24 mil empregos neste país, o povo se lembra disso. Quando reduzimos a jornada de trabalho para 44 horas, 15 mil novos empregos. E agora, juntamente com o Luiz Marinho, na Volks e na Mercedes, geramos 1.200 empregos. E estranho, inclusive, essa história que foi dita agora pelo prefeito a respeito da questão dos motores. Porque isso na fábrica já é sabido há mais de 6 meses. E no mês de junho, eu tive uma reunião com o doutor Luiz Choi e com o Luiz Marinho, discutindo este assunto. Pode ser que o protocolo assinado seja de um fato já consumado. Não é uma novidade para o mundo do trabalho. E mais ainda, para gerar emprego, nós temos que fazer com que esta cidade tenha uma coisa que para mim faz vergonha quando ando pelo mundo afora. Aqui, gente, não tem um centro de pesquisa para apoiar a micro, a pequena, a média empresa. Aqui não tem uma universidade que valorize as pessoas pública, federal, que valorize as pessoas para arranjar oportunidade do trabalho. E mais, nós perdemos nos últimos 4 anos 40 mil postos de trabalho. É culpa da prefeitura? Não acho que é totalmente não, mas se não tem criatividade, se não tem capacidade de negociação a nível nacional e internacional, se não tem inventividade para desenvolver saídas, 10 segundos, a gente vai perder cada vez mais. Por isso que o nosso projeto aqui presente são mais de 16 itens. Eu vou entregar o nosso programa de governo, que foi feito por mais de 57 mil pessoas, a cada um de vocês. Tempo esgotado. Está encerrado o primeiro bloco do debate entre os candidatos à Prefeitura de São Bernardo do Campo, uma iniciativa do canal local ABC3, da Rádio ABC e do jornal Diário das Cidades. Nós vamos agora ao lado de fora aqui dos estúdios, na Avenida Atlântica, em Santo André, onde está presente o repórter Frank Fortes. Um flash aí de fora, Frank, as suas informações. Muito bem, Anderson Afonso, e aqui do lado de fora, os militantes e simpatizantes dos candidatos que estão debatendo aí se manifestaram à medida que os candidatos apresentaram suas propostas para acabar com o desemprego em São Bernardo do Campo. Eu informo que 3 viaturas da Polícia Militar estão fazendo a segurança aqui na parte externa da Avenida Atlântica, na parte externa do canal local ABC3. Daqui a pouco, mais informações da parte externa com os militantes e simpatizantes dos 7 candidatos à Prefeitura de São Bernardo. Obrigado, repórter Frank Fortes. Vamos a um rápido intervalo e, na sequência, o segundo bloco, quando os jornalistas farão perguntas aos candidatos. Rádio ABC, Jornal Diário das Cidades, canal local ABC3, eleições 2000. Até já. A tua resposta foi de maior conteúdo político. Existiu em todo o debate, foi de maior nisso. Um pouco de cuidado. Só fala, Paulo. Que isso? Você tá muito bem dentro de conteúdo político. 2 coisas. Primeiro, polariza. O Maurício, o prefeito, deixa de jeito de resposta. Esse clima cético não nos interessa. Deixa de jeito de resposta. E a segunda coisa... Oi. Só um pouquinho, porque nós estamos com ruído no seu microfone, estamos tentando amenizar. Alô? Alô? Vai falando normalmente. Alô? Alô. Vem cá. Como é que saiu lá?
Estamos de volta com o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de São Bernardo do Campo. Iniciando este segundo bloco, quando os jornalistas que representam os veículos que promovem o evento farão perguntas aos candidatos. O sorteio será feito aqui para o candidato que vai responder à pergunta. O primeiro jornalista a fazer pergunta é Walter Estevam, que representa o jornal Diário